Com poupanças que pagam quase nada na Europa, onde você deve colocar o seu dinheiro do dia a dia, de curto prazo e da reserva de urgência. É isso que você vai aprender hoje nesse vídeo do Renda Gringa. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros e aqui no Renda Gringa você aprende tudo o que você precisa para rentabilizar seu patrimônio, suas economias em moeda forte. Vale lembrar que desde a crise de 2020 com o Covid, o aumento do preço dos produtos na Europa está muito mais elevado que a média antigamente. Então hoje a gente tem aumento do preço das carnes de 15%, da gasolina de 18%, enfim. E o dinheiro que você deixa no banco rende praticamente nada, ou seja, o ganho é negativo. Mesmo que renda 1, 2, 3%, na verdade você está perdendo dinheiro porque a maior parte dos produtos e serviços ficaram cada vez mais caros. Se você for olhar hoje, a maior parte dos países ricos do mundo tem poupanças que rentabilizam muito pouco. Os países ocidentais da Europa, como a Espanha, Portugal, a Alemanha, a França, têm poupanças que pagam 1, 2%. No caso de Portugal, existem contas bancárias que rentabilizam 0,25%. Ou seja, é nada praticamente. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui agora, vocês veem a Inglaterra ali no canto esquerdo, em segundo vocês têm a zona do euro, com uma média de 4,25 de rentabilidade, mas na verdade essa rentabilidade de 4,25 ela é alta desse jeito que vocês estão vendo aqui, graças aos países do leste da Europa que tem uma rentabilidade de poupança maior, porque o risco é maior. Mas se você mora na Europa ocidental, você sabe que dificilmente você consegue uma poupança que rende mais do que 3%, e quando você acha uma poupança desse tipo, você não consegue colocar valores extremamente altos ou sem limite, sempre ela é limitada, é o caso da maior parte das poupanças e é o caso do Livret A, por exemplo, na França. Então logo, poupança não é a mesma coisa que rentabilizar o seu dinheiro. Você deve dividir o dinheiro em duas categorias. Primeiro, investimentos de longo prazo para sua aposentadoria, para sua liberdade financeira, e o de curto prazo, que são os gastos do dia a dia e principalmente a reserva de urgência, porque urgências sempre vão acontecer na nossa vida e você deve estar preparado para elas. E é justamente esse dinheiro da reserva de emergência que você deve ficar com ele de forma líquida, ou seja, ele deve estar disponível para você a qualquer momento, mesmo em um domingo de madrugada, se tiver alguma urgência para você, mas ao mesmo tempo ele tem que rentabilizar o máximo possível. E é difícil você ter um dinheiro na Europa que seja líquido, disponível a todo momento como numa conta bancária, mas que rentabilize bem. E hoje eu vou dar uma alternativa para você fazer isso de forma segura e confiável. Antes de tudo, como eu falei para vocês, é ideal que vocês tenham uma reserva de urgência e uma conta de investimento. Com essa conta que eu vou recomendar aqui para vocês hoje, vocês podem fazer as duas coisas no mesmo lugar. É o Trading 212, é uma corretora europeia certificada em todos os países da Europa, inclusive com depósitos assegurados pelos governos dos países onde ela trabalha. Por exemplo, em Portugal, o governo garante até 100 mil euros de reembolso caso a empresa vá à falência. Nos outros países esse valor varia, mas normalmente é acima de 40 mil euros para todos os países da Europa. Significa que você pode colocar o dinheiro nessa corretora tanto para investir em ações, e lembrando que mesmo que uma corretora vá à falência, as suas ações sempre estão asseguradas na bolsa de valores, seu dinheiro sempre vai estar seguro investido em ações, mesmo com a falência da corretora, afinal ela é só uma intermediária que vai usar a sua compra para assinar o seu nome do lado da ação que você comprou lá na bolsa de valores. Já o dinheiro que fica parado na conta ali, ele é segurado, como eu falei, pelo governo de cada país. Então logo, se você envia, por exemplo, 1.000 euros para sua conta de investimento na Trade 212 e você compra ações com 600 euros, 400 euros vão ficar sobrando ali parado na conta da Trade 212. E esse que é o mistério que está resolvido hoje para você. Esse dinheiro que fica parado na conta de investimento, no caso da Trade 212, rende 4,2% em euro, muito acima de muitas poupanças europeias. Lembrando que a inflação histórica da Europa é abaixo de 4,2%, mesmo que atualmente essa inflação seja alta, significa que essa rentabilidade que vocês têm no Trade 212 rentabiliza pelo menos a inflação, você não estaria perdendo dinheiro deixando o dinheiro na Trade 212. Ok, Michel, mas quanto de dinheiro eu deixo lá na Trade 212 em forma de investimento de longo prazo e reserva de urgência? Primeiro, se você tem a reserva de urgência constituída, todo o resto deve ser investimento de longo prazo para sua aposentadoria, para sua liberdade financeira. Já falando de reserva de urgência, você deve ter na Europa entre 2 a 6 meses dos seus gastos mensais.
2 meses se você não tem filhos, se você não é responsável financeiramente por alguém, se você tem um trabalho estável, enfim, se você tem uma vida mais tranquila e inclusive assegurada pelo estado onde você mora, porque em países como a França e a Alemanha, se você tem uma carteira assinada de longo prazo, um contrato com uma empresa, dificilmente você é mandado embora, e se for mandado embora você pode ter um auxílio até durante 1 ano. Já se você mora ilegalmente, tem filhos, tem uma vida menos estável, o aconselhado é você ter até 6 meses de reserva de urgência investida, seja na conta bancária ou no Trade 212, que é essa alternativa que eu tô te dando com 4,2% de rentabilidade. Esse valor de até 6 vezes, ele é calculado nos seus gastos, não enquanto você ganha por mês. Por exemplo, você ganha 2.000 euros por mês e tem gastos de 1.500. Então a sua reserva de urgência é calculada sobre os 1.500. 2 vezes 1.500 para quem tem uma vida mais estável na Europa e 6 vezes para quem tem uma vida menos estável na Europa. Então 6 vezes 1.500 daria 9.000 euros. Michel, mas o que eu faço? Deixo um pouco na conta bancária, coloco tudo no Trade 212. O conselho que eu dou para vocês é vocês deixarem pelo menos 1 mês ou 2 na conta bancária, onde rende muito pouco ou quase nada, mas esse dinheiro está disponível para você mesmo em um domingo de madrugada. E o restante você pode colocar na Trade 212, porque se você precisar desse dinheiro, vai demorar um dia útil para cair na sua conta bancária novamente, mas lembrando que esse dinheiro vai render os 4,2% que a sua conta bancária não rende. Esse é o conselho geral para todo mundo que mora na Europa, lembrando que o valor de 4,2% é para quem mora na União Europeia, para quem mora em países da Europa que não fazem parte da União Europeia, vai mudar um pouco dos valores, como por exemplo nessa imagem que você está vendo, para quem mora na Inglaterra o rendimento é até 5,2% em Libra, você tem 5,1% para quem mora nos Estados Unidos, você tem por exemplo para quem mora na Suíça 1,5%, já que as contas bancárias na Suíça rendem praticamente nada. Mas se você deseja não só ter rendimento de 4%, mas rendimentos que variam de 8% até 14% já em euro, que é muito mais interessante do que esse mesmo rendimento em real, você deve fazer investimentos de longo prazo, sempre comprando boas empresas que pagam dividendos de renda passiva e também garantem uma valorização no longo prazo. Lembrando que quando você investe para o longo prazo, você não deve se preocupar com a variação das ações no curto prazo. Você sempre tem uma chance de valorização em potencial muito grande no longo prazo. Por exemplo, a carteira de renda passiva europeia que eu recomendo aos meus clientes da consultoria, hoje paga líquido de imposto 7,5% já em euros só de dividendos, sem considerar a valorização. A valorização não tem como a gente prometer uma média, afinal, na Bolsa de Valores a média histórica varia entre 7% e 10% a longo prazo, mas tem anos que pode fazer 2%, como tem anos que pode fazer 22%. É por isso que você deve investir no longo prazo, porque na média você vai ganhar a média histórica, que tende a ficar entre os 7% e 10%. Significa que você pode ganhar 7,5% de renda passiva e pelo menos mais uns 5% de valorização no longo prazo, dando 12,5% já em euro. É isso que você deve esperar de maneira realista e não também ficar acreditando em promessas de rentabilidade de 20%, 30%, 40% ao ano, todos os anos, porque isso não existe. Se você está interessado em fazer uma consultoria detalhada e começar uma carteira de investimento que já te pague renda passiva nos próximos meses, é só me contactar aqui, tem um link onde você pode fazer a pré-inscrição para a nossa consultoria. A cada 40 dias a 2 meses nós abrimos vagas para a nossa consultoria, que é feita 1 a 1 com vocês, além de dar um apoio durante 2 anos, tirando todas as suas dúvidas, acesso aos nossos serviços de live privadas e conselhos mensais de compra. Eu espero você no próximo vídeo aqui do Renda Gringa. Precisando de alguma coisa é só deixar seu comentário ou clicar nos links aqui embaixo do vídeo. A gente se vê numa próxima.